Na verdade, não teve nenhuma entrevista estranha, nada de perguntas pessoais que te fazem suar frio. Só um endereço, um horário e uma frase em letras garrafais no final do papel. Leia as regras antes de trabalhar aqui, naquele momento. Achei até engraçado, tipo uma piada de mau gosto, sabe? Mas, com o tempo, percebo que aquelas regras eram muito mais do que um aviso. Eram a única coisa entre eu estar vivo ou não. Cada regra tinha um propósito, e eu não fazia ideia do quão sério tudo aquilo era. Por exemplo, uma das regras falava sobre a segurança no local, que parecia exagerada, mas depois vi que realmente salvou vidas. Era como se cada detalhe estivesse ali para garantir que ninguém se machucasse. No fundo, aquelas instruções eram um lembrete de que, em ambientes de trabalho, a segurança vem em primeiro lugar. Como eu não percebi isso antes, agora olho para trás e vejo que aquelas regras eram um verdadeiro escudo, protegendo a todos nós. Na real, a ideia de trabalhar em um lugar assim me deixou um pouco nervoso, mas a necessidade falou mais alto. Eu só pensava que, no fim das contas, todo mundo acaba indo para lá, né? E olha, a vibe do lugar era estranha, mas ao mesmo tempo tinha uma paz que eu não esperava. O silêncio, a escuridão, era um mundo à parte e eu precisava me adaptar. E quem diria que eu acabaria encontrando um tipo de tranquilidade nesse trabalho? Na verdade, não teve nenhuma entrevista estranha, nada de perguntas pessoais que te fazem suar frio. Só um endereço, um horário e uma frase em letras garrafais no final do papel. Leia as regras antes de trabalhar aqui. Naquele momento, achei até engraçado, tipo uma piada de mau gosto, sabe? Mas, com o tempo, percebo que aquelas regras eram muito mais do que um aviso. Eram a única coisa entre eu estar vivo ou não. Cada regra tinha um propósito, e eu não fazia ideia do quão sério tudo aquilo era. Por exemplo, uma das regras falava sobre a segurança no local, que parecia exagerada, mas depois vi que realmente salvou vidas. Era como se cada detalhe estivesse ali para garantir que ninguém se machucasse. No fundo, aquelas instruções eram um lembrete de que, em ambientes de trabalho, a segurança vem em primeiro lugar. Como eu não percebi isso antes? Agora, olho para trás e vejo que aquelas regras eram um verdadeiro escudo, protegendo a todos nós. Na minha primeira noite, cheguei alguns minutos antes da meia-noite. O prédio era antigo, com uma fachada que parecia ter histórias para contar. Um pouco assustador e, nossa, era silencioso demais, como se o som tivesse sido arrancado dali. Olhei ao redor, sentindo um frio na barriga. Antes de entrar, reli a primeira regra. Ao chegar, sempre anuncie sua presença em voz alta. Engoli em seco, lembrando que muitos já haviam passado por ali antes de mim. Com um misto de nervosismo e coragem, respirei fundo e, com a voz firme, declarei que estava ali para o meu turno. Por alguns segundos, nada aconteceu. O silêncio era quase palpável, como se o mundo tivesse parado por um instante. Então, senti o ar mudar, como se algo invisível tivesse me notado. Os corredores eram longos e frios, iluminados por lâmpadas fluorescentes que piscavam sem ritmo, criando uma atmosfera meio surreal, como se o lugar estivesse vivo de uma forma estranha. O cheiro não era tão forte quanto eu esperava, mas havia algo doce no ar, algo que me deixava inquieto, como se eu estivesse prestes a descobrir um segredo guardado. Continuei andando, repetindo mentalmente as regras, como um mantra que me ajudava a manter a sanidade. Cada passo ecoava, e eu não conseguia evitar a sensação de que estava sendo observado. Era como se as paredes sussurrassem histórias antigas, cheias de mistério e talvez até de medo. O que será que estava à minha espera ali?
Por volta das 2 da manhã, ouvi o primeiro sussurro. No começo, achei que era só minha imaginação pregando peças em mim, sabe? Mas então veio outro, bem mais próximo. E aí meu coração disparou. Era meu nome, sussurrado de um jeito que só alguém muito íntimo diria. Senti um frio na barriga, como se algo sobrenatural estivesse prestes a acontecer. Coloquei os fones e aumentei o volume da música, tentando me distrair, mas mesmo assim, aquelas palavras ecoavam na minha cabeça, como se não precisassem passar pelos meus ouvidos. Era como se uma parte de mim estivesse sendo chamada e a outra parte só queria a ignorar. Que será que isso significava? Você já se sentiu assim? A sensação de que cada regra é um aviso, um lembrete de que há coisas que não devemos fazer ou que podemos desencadear algo aterrador. Olhar para o espelho do corredor é quase como desafiar o desconhecido, e eu não queria arriscar a gaveta número 7. Essa é a que todos evitam, cheia de segredos que ninguém deve descobrir. É como se essas regras fossem um mapa de um labirinto, onde cada esquina pode levar a um pesadelo. A pressão de seguir tudo isso é realmente pesada, e eu só queria me livrar disso. O que você faria? Seguiria as regras ou arriscaria tudo? Por volta das 2 da manhã, ouvi o primeiro sussurro. No começo, achei que era só minha imaginação, pregando peças em mim, sabe? Mas então veio outro, bem mais próximo. E aí, meu coração disparou. Era meu nome, sussurrado de um jeito que só alguém muito íntimo diria. Senti um frio na barriga, como se algo sobrenatural estivesse prestes a acontecer. Coloquei os fones e aumentei o volume da música, tentando me distrair. Mas mesmo assim, aquelas palavras ecoavam na minha cabeça, como se não precisassem passar pelos meus ouvidos. Era como se uma parte de mim estivesse sendo chamada e a outra parte só queria ignorar. O que será que isso significava? Quando o silêncio voltou, a tensão no ar ficou ainda mais pesada. Passei pelo corredor principal e, por um segundo a mais do que devia, olhei para o espelho antigo. Meu reflexo parecia normal, mas de repente, algo estranho chamou minha atenção no canto do olho. O reflexo sorriu, mas eu não estava sorrindo. Era um sorriso largo demais, quase macabro. Meu coração disparou e eu desviei o olhar, sentindo um frio na espinha. Era como se algo estivesse me observando, me desafiando a ficar. Quase corri dali, meu instinto gritando para eu sair, como se a própria casa estivesse viva e não quisesse que eu fosse embora. Mais tarde, ouvi um barulho metálico que me deixou com a pulga atrás da orelha. A gaveta número 7 estava tremendo, como se algo lá dentro estivesse desesperado para se libertar. Sabe quando você sente que algo não está certo? Eu não me aproximei. Era como se aquela coisa estivesse frustrada, percebendo minha presença e lutando para sair. E então, o cheiro doce voltou, mais forte, vindo de outra gaveta. Era quase como um convite. Mas eu segurei a respiração e me afastei, como se isso pudesse realmente me proteger. Meu coração disparava e a curiosidade misturava-se ao medo. O que será que estava escondido ali? A sensação de mistério e perigo pairava no ar, e eu não conseguia ignorar. As luzes começaram a piscar. Uma vez, 2, 3. Meu coração disparou e corri para a sala de descanso, trancando a porta atrás de mim. No começo, só havia silêncio, uma calma que parecia estranha. Então, ouvi arranhões na porta, como se algo estivesse tentando entrar. A cada segundo, os arranhões ficaram mais fortes, mais desesperados, como se a criatura do outro lado estivesse se esforçando para me alcançar. E então, ouvi a voz da minha mãe pedindo ajuda, dizendo que estava com frio. Meu coração se partiu, mas eu sabia que não era ela. A verdade era aterrorizante. Se eu abrisse aquela porta, nunca mais
sairia. A sensação de estar preso entre o medo e o amor foi insuportável. O que eu faria? Eu não poderia arriscar. Quando amanheceu, tudo parou. O necrotério parecia normal de novo, calmo e inofensivo. Mas eu sabia que não era bem assim. Eu deveria ter ido embora naquele dia, mas a curiosidade me puxou de volta. E voltei, noite após noite, como se estivesse preso a um feitiço. Cada visita tornava-se mais intensa e estranha. Os sussurros. Aqueles sussurros. Eles diziam coisas que só eu sabia. Segredos que eu guardava a 7 chaves, como se fossem tesouros escondidos. Os reflexos dançavam diante de mim, movendo-se de forma hipnotizante, como se estivessem seguindo um ritmo que eu não conseguia entender. Era como se o necrotério tivesse vida própria. Um lugar onde o passado e o presente se entrelaçavam de maneiras que desafiavam a lógica. Eu me perguntava se estava ficando louco ou se de fato havia algo mais profundo ali, algo que pedia para ser descoberto. Alguns corpos mudavam de posição quando eu não olhava, como se o lugar estivesse aprendendo comigo, tentando me ensinar uma lição que eu ainda não estava pronto para entender. Era uma sensação estranha, quase como se cada canto do necrotério tivesse uma história própria, cheia de segredos e mistérios. Até a noite em que, distraído, esqueci de anunciar minha presença ao entrar. As portas se fecharam sozinhas, e eu senti um frio na espinha. As luzes se apagaram, mergulhando tudo em uma escuridão profunda. Ouvi passos vindos de todos os corredores, como se o necrotério estivesse se preparando para um espetáculo. Uma dança macabra que só eu podia testemunhar. Meu coração disparou. O que estava prestes a acontecer? A atmosfera estava carregada de expectativa, e eu não sabia se deveria correr ou simplesmente ficar ali, esperando o que o destino tinha reservado para mim. Quando atravessei a porta, senti como se algo tivesse arrancado um pedaço de mim, mas deixado o resto escapar. Sabe? Era como se eu estivesse deixando uma parte da minha alma para trás. Hoje, eu não trabalho mais lá. Mudei de cidade, fiz uma limpa e joguei fora qualquer coisa que me lembrasse daquele lugar sombrio. Mas mesmo assim, às vezes acordo com aquele cheiro doce no ar, como se ele estivesse grudado em mim. Às vezes ouço alguém sussurrando regras que eu não lembro de ter lido, como se as memórias quisessem me pegar de volta. E o pior pensamento é esse: eu não saí porque venci, mas porque o necrotério deixou. É uma sensação estranha, como se a liberdade fosse uma armadilha disfarçada. E agora, enquanto tento seguir em frente, fico pensando: será que algum dia vou realmente me libertar desse peso? A saída de emergência apareceu quase por acaso, um feixe de luz no meio da escuridão. E naquele momento, a esperança surgiu. Eu não sabia o que me aguardava lá fora, mas precisava tentar. Era como se cada passo que eu dava me afastasse daquele pesadelo e me levasse de volta à vida. A adrenalina pulsava nas minhas veias, e eu sabia que essa luta não era só contra o lugar, mas contra mim mesmo. Quando atravessei a porta, senti como se algo tivesse arrancado um pedaço de mim, mas deixado o resto escapar. Sabe, era como se eu estivesse deixando uma parte da minha alma para trás. Hoje, eu não trabalho mais lá. Mudei de cidade, fiz uma limpa e joguei fora qualquer coisa que me lembrasse daquele lugar sombrio. Mas mesmo assim, às vezes acordo com aquele cheiro doce no ar, como se ele estivesse grudado em mim. Às vezes, ouço alguém sussurrando regras que eu não lembro de ter lido, como se as memórias quisessem me pegar de volta. E o pior pensamento é esse: eu não saí porque venci, mas porque o necrotério deixou. É uma sensação estranha, como se a liberdade fosse uma armadilha disfarçada. E agora, enquanto tento seguir em frente, fico pensando: será que algum dia vou realmente me libertar desse peso?